Bem-vindos ao programa Flashes da História. Como vimos no programa anterior, no início da década de 1890, o cenário presbiteriano da cidade de São Paulo experimentou grande inquietação, com muitas lutas e novas realizações. No centro de muitos desdobramentos estava o reverendo Eduardo Carlos Pereira, conhecido por sua inteligência, capacidade de liderança e pela intensidade com que defendia suas posições. Há vários anos ele vinha tomando uma série de iniciativas com vistas à maior autonomia da obra presbiteriana no Brasil. Foi o caso da Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos, do Plano de Missões Nacionais e da Revista das Missões Nacionais. Em dezembro de 1892, ele lançou nas páginas da revista o Plano de Ação, que previa a criação de uma escola de teologia em São Paulo, local mais central do que a distante Nova Friburgo, onde começava a funcionar o seminário sinodal. O Plano de Ação recebeu o apoio de muitos pastores e presbíteros de São Paulo e do sul de Minas. Foi assim que surgiu o Instituto Teológico, que teve como professores os reverendos Eduardo Carlos Pereira e Bento Ferraz e o presbítero Remígio de Cerqueira Leite. Pouco depois, também veio colaborar o reverendo Benedito Ferraz de Campos. As aulas tiveram início no dia 13 de fevereiro de 1893, na Alameda dos Bambus, atual Avenida Rio Branco, sendo pouco depois transferidas para o sótão da Casa Pastoral. Os primeiros alunos foram Francisco Lotufo, Erasmo Braga e José Maurício Higgins. Depois chegaram Benjamin Martins e Antônio Gonçalves. Em maio, os estudantes de teologia criaram o jornalzinho A Era. Também começou a ser formada uma biblioteca teológica, tendo sido doadores dos primeiros livros a missionária Mary Vidal Kirk, o reverendo John Beatty Howell e Dona Elisa de Mesquita. Os primeiros bibliotecários foram os estudantes Francisco Lotufo, Erasmo Braga e, mais tarde, Vicente Temudo Lessa. Outra proposta do plano de ação foi a criação do jornal O Estandarte, que começou a circular no dia 7 de janeiro de 1893, visando substituir o periódico Imprensa Evangélica, cuja publicação havia sido encerrada no ano anterior. Os redatores eram os reverendos Eduardo e Bento Ferraz e Joaquim Alves Correia, sendo muitos os colaboradores. O estandarte era impresso na modesta tipografia da Sociedade Brasileira de Tratados, montada no ano anterior. Hoje, transcorridos quase 120 anos, o famoso jornal continua a ser publicado, sendo o órgão oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Com o surgimento de O Estandarte, foi extinto O Arauto, jornalzinho dos jovens da Igreja de São Paulo. A Revista das Missões Nacionais passou a ser publicada nas duas páginas finais do último número de cada mês do novo periódico. O reverendo Van Orden continuava a imprimir em São Paulo o seu valioso jornal para crianças, A Aurora, iniciado em janeiro de 1892. Destinava-se aos alunos dos colégios evangélicos e às escolas dominicais. Era ilustrado e bem feito, com notícias missionárias e contos para crianças. Recentemente, o reverendo Van Orden também havia começado a publicar o Boletim Mensal, órgão da Comissão Sinodal para Edificação de Templos. Entre os novos membros recebidos na Igreja de São Paulo em 1893, alguns merecem destaque. Alberto da Costa era filho do presbítero Manuel da Costa
e mais tarde seria eleito para o mesmo ofício. Manuelita Pereira de Moraes e Maria José Portugal eram professoras da escola americana. Otília e Rosalina Paz de Barros eram filhas de Dona Maria Paz de Barros. A segunda, Rosalina, veio a se casar com o reverendo Otoniel Mota. Avelina Reis era irmã do reverendo Álvaro Reis. Julieta Jordão era sobrinha do pastor da igreja, filha de seu irmão falecido, Ernesto Pereira de Magalhães. Os problemas envolvendo o Dr. Horácio Lane e o conselho da igreja recomeçaram. A censura mencionada no capítulo anterior surtiu efeito por algum tempo, mas logo o Dr. Lane retornou à sua ausência habitual dos cultos e demais atividades da igreja. Pouco após ser suspenso da comunhão pelo conselho, ele seguiu temporariamente para os Estados Unidos, onde foi arrolado em uma igreja presbiteriana. Neste ano de 1893, ocorreu um fato inédito nos meios presbiterianos da capital paulista, o surgimento de uma nova igreja presbiteriana na cidade. É o que veremos após um breve intervalo. Estamos de volta ao programa Flashes da História. O caso Lane e a questão Van Orden haviam criado dificuldades entre a Igreja da Rua 24 de Maio e os missionários americanos residentes em São Paulo. Foi nesse contexto que se organizou em 1893 uma segunda igreja presbiteriana na capital paulista. Em meados de 1892, o presbitério de São Paulo havia recomendado aos missionários que lecionavam no colégio protestante a abertura de um trabalho evangélico nos bairros da cidade, com autorização de organizarem uma nova igreja quando julgassem conveniente. O reverendo William Alfred Waddell iniciou um ponto de pregação na Rua da Conceição, no bairro da Luz, com classes dominicais sob a direção das professoras da escola americana. Por sua vez, o reverendo Frederick Perkins realizava cultos e escola bíblica aos domingos na Rua da Glória, no bairro da Liberdade. Esses missionários haviam chegado recentemente ao Brasil, o reverendo Waddell em 1890 e o reverendo Perkins em 1891. No dia 18 de outubro de 1893, reuniram-se as duas congregações na sala da Rua da Conceição, sendo nessa ocasião organizada a Segunda Igreja Presbiteriana de São Paulo. A comissão organizadora era constituída pelos pastores fundadores, estando também presente o reverendo Eduardo Carlos Pereira, que foi convidado a tomar parte no ato. O reverendo Waddell pregou sobre Apocalipse 3:8 e justificou a necessidade de uma nova igreja em São Paulo. Seu colega Perkins falou sobre os deveres dos membros da igreja. A segunda igreja teve apenas 5 membros fundadores, 4 mulheres e 1 homem. Por carta de transferência da primeira igreja, foram arroladas Mary Elizabeth Lennington Waddell, esposa do reverendo Waddell, e as professoras F. Lennington,
Mary Ada Lindsay e Margaret Scott. Também foi recebido o Sr. John Knox Hall, que foi eleito presbítero, ordenado e instalado pela comissão. Ele tinha sido membro da Igreja Presbiteriana Westminster, em St. Paul, Minnesota, da qual estivera afastado por muito tempo. No ano seguinte, 1894, ele retornou aos Estados Unidos, estudou para o ministério e foi ser missionário em Porto Rico. A segunda igreja viria a ter um expressivo crescimento, recebendo muitos novos membros nos anos seguintes, vários deles de nacionalidade síria. Em fevereiro de 1894, poucos meses após a organização, os cultos foram transferidos para a Alameda dos Bambus, número 4. No pavimento superior, residia o proprietário do imóvel, Sr. Gaspar Schlittler, da primeira igreja, que mais tarde se transferiu para a nova comunidade. Como o reverendo Modesto Carvalhosa tivesse retornado a São Paulo para ser professor e vice-diretor da escola americana, após uma permanência de 5 anos em Curitiba, o Dr. Waddell lhe entregou a direção da segunda igreja. O reverendo Perkins continuou à frente de seu ponto de pregação na Liberdade, que representava a primeira expansão missionária da nova organização. Alguns anos mais tarde, a segunda igreja se uniria a uma nova igreja criada em 1899, dando origem à Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, organizada em 1900. Devido às questões surgidas entre o Dr. Lane e a Igreja de São Paulo, no final de 1892 foi demitido da escola americana o professor Remígio de Cerqueira Leite, depois de 15 anos de serviços. Por solidariedade, acompanhou Dona Adelaide Molina, também da Igreja da Rua 24 de Maio, professora há 19 anos, desde os primeiros dias da escola, tendo sido a sucessora de Dona Palmira Rodrigues em 1873, quando esta se casara com o licenciado Antônio Pedro de Cerqueira Leite. Após sua demissão, o professor Remígio passou a ensinar as filhas do Dr. Bernardino de Campos, presidente do Estado, sendo por ele distinguido com a nomeação para a cadeira de francês da Escola Normal. Dona Adelaide Molina abriu um colégio que logo atraiu grande número de alunos. O jovem Alberto da Costa, que foi demitido da Casa Van Orden pelas mesmas razões, foi nomeado funcionário público municipal na função de amanuense. Em fevereiro de 1893, faleceu em Santos, vitimado pela febre amarela, o senhor Manuel da Paixão, que havia sido valoroso presbítero da primeira igreja de São Paulo e competente redator da imprensa evangélica. No final do ano, em 2 de novembro, apenas 2 semanas após a organização da segunda igreja, da qual se tornara membro, a jovem senhora Mary Elizabeth Lennington Waddell faleceu ao dar à luz o primeiro filhinho, que também morreu. Era esposa do reverendo William Waddell e filha do reverendo Robert Lennington. Concluindo com uma nota positiva, nesse ano de 1893, após casar-se com Francisca Pereira de Moraes, o americano Myron Clark fundou, em 4 de julho, a Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro, a primeira do Brasil, que teve como primeiro presidente o estudante de medicina Nicolau Soares do Couto Escher. Mais tarde, organizaram-se filiais em São Paulo e outras capitais, somente algumas das quais se firmaram definitivamente. Os anos seguintes
trariam progressos significativos para o Colégio Protestante de São Paulo, que logo passaria a se denominar Mackenzie College, e para as igrejas presbiterianas da capital paulista. É o que se verá nos próximos programas. Se você deseja informações adicionais ou quer oferecer alguma sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail flechesdahistoria@mackenzie.br. Até o próximo programa.